O próximo bolsista é o Luciano Monteiro Caldas, que vai falar sobre o protagonismo do rádio na retomada do debate sobre a pronúncia padrão da língua nacional e o recorte da pesquisa 45 a 46. Ele é orientando da Ivana Lima e da Laura do Carmo. O Luciano não está no Rio, ele está fora do estado, por isso que ele está participando remotamente. A gente agradece, Luciano, a sua disponibilidade de compartilhar aqui a sua pesquisa. Você tem 15 minutos para apresentação, só não sei como é que eu te aviso que já passou 15 minutos. Assim, Eu estou marcando aqui também, pode deixar. Então, pode começar, obrigada. Tá legal. Está aparecendo aí o slide? Sim, está aparecendo. Tá, ok. Bom, então, primeiro eu quero agradecer bastante o convite. Para mim é uma grande satisfação expor esse trabalho que eu desenvolvi aí na Casa de Rui Barbosa e que foi fundamental para mim, né, para minha caminhada. Foi a pesquisa de pós-doutorado que eu fiz entre 2021 e 2023, quando eu descobri aí as fontes sobre a organização de um evento dedicado à padronização da pronúncia, e esse evento não chegou a ocorrer, né, mas ele seria a segunda edição de um congresso muito importante, que foi o primeiro no país a discutir, né, a língua, né, na área mesmo de estudos da linguagem. E, assim, na primeira etapa da pesquisa, eu fiz o mapeamento e a descrição dessas fontes que eu encontrei aí no arquivo institucional da Casa de Rui Barbosa, e aí também apurei quem estava envolvido na organização disso, né? E o que eu vou apresentar agora são os resultados da segunda etapa, que é justamente quando, a partir dessa base que eu fiz na primeira etapa, eu comecei a buscar as relações dessa iniciativa com o contexto político, cultural do Rio de Janeiro e do país na década de 40, né? Bom, para entender, né, esse projeto, é importante se situar no debate sobre a identidade linguística, né, que é um debate que começa ainda no século XIX e retorna no início do século XX, a partir, sobretudo, das reformas ortográficas que acontecem a partir de 1907 até 1931, e também, né, se intensifica bastante com os projetos de lei que instituíam o nome da nossa língua como língua brasileira, né? Projetos apresentados primeiro na Câmara Municipal do Rio, né, que na época era Distrito Federal, e depois também na Câmara dos Deputados, os dois casos em 1935, né? E aí, a partir disso, né, nesse contexto, a pronúncia ela vira um tema para discussão, principalmente a partir da crítica nacionalista à emulação do sotaque lusitano, castelhano, italiano e francês nos palcos brasileiros, né, tanto no teatro quanto no canto lírico. Esse também é um momento de crítica crescente ao conservadorismo dos filólogos e dos gramáticos, que eram, né, defensores daquele purismo linguístico, que na verdade é racismo linguístico, né? E a busca de uma perspectiva histórica, né, sobre a língua, e aí, nesse contexto, né, também ganhando bastante adesão à tese da língua brasileira, né, da mudança do nome da língua. E aí, em 1937, acontece o primeiro Congresso da Língua Nacional Cantada, que foi o primeiro evento científico dedicado ao estudo da língua aqui no Brasil, como eu disse, né? E esse congresso foi organizado pelo Mário de Andrade e promovido pela Prefeitura da cidade de São Paulo. A ideia deles, em 1937, era criar uma pronúncia padrão no canto lírico e no teatro, e também na recitação de poesia, e adotar essa pronúncia padrão no ensino público, nas escolas do Distrito Federal, e também na formação de cantores e atores. Nessa época, né, em 1937, o rádio ainda não era uma mídia muito presente, né? Ele estava em processo de expansão, e não preocupava tanto os congressistas, tanto que, durante o primeiro congresso, o maestro Francisco Gorga, que era o maestro lá de São Paulo, que, enfim, era responsável por uma orquestra numa rádio importante, ele propôs uma proposta, quer dizer, ele lançou uma proposta de padronização para a pronúncia no rádio, e ele foi completamente ignorado, né, pelos outros congressistas. No final do evento, né, de 1937, eles recomendaram normas de pronúncia em caráter provisório,
prevendo que a segunda edição do evento fosse realizada em 42, no Rio de Janeiro, por iniciativa da Secretaria-Geral de Educação e Cultura do Distrito Federal e em parceria com o Ministério da Educação e Saúde Pública. E aí, nessa segunda edição, eles esperavam corrigir os erros de descrição fonética, nessa versão provisória da pronúncia, recomendada em 37, e fazer isso com a ajuda da tecnologia, né, de pesquisas, de fonética experimental, e também melhorar, né, as normas a partir da experiência prática de uso delas, pensando que elas já estariam, né, já teriam sido adotadas, já estariam em uso. E aí, nessa época também é importante que a maioria, né, dos estudiosos no Brasil, eles não utilizavam ainda o alfabeto fonético internacional, se usava transcrição alfabética, e também a fonética experimental começava a mostrar os limites da percepção auditiva como critério para a descrição da língua, né? Então, tudo isso motivava o retorno ao tema numa segunda edição, né? Bom, e aí, em 1945, com a saída do Vargas, o fim do Estado Novo, a Secretaria-Geral de Educação e Cultura do Distrito Federal anunciou a convocação do segundo Congresso da Língua Nacional falada e cantada, né? Aí entra no título, né, a língua falada, que não estava presente ainda no título do primeiro Congresso. A ideia, né, veio do Francisco Gomes Marcial Pinheiro, que era um paraibano que veio para o Rio de Janeiro, era formado em medicina e era professor de física na Escola Rivadavia Correia, que é aquela que fica ali perto da Central do Brasil, né, na Presidente Vargas. E ele era discípulo do Roquete Pinto, atuava na Radiodifusão Educativa e era diretor da Rádio Escola do Distrito Federal, a PRD5. E foi ele quem redigiu, né, até onde eu consegui apurar, a resolução número 31, que é a resolução assinada pelo prefeito do Distrito Federal, convocando o segundo Congresso, né? E aí, no texto da resolução, né, fala da conveniência em fixar-se a pronúncia padrão para fins de ensino na radiodifusão, do teatro e da cinematografia. Então, a radiodifusão está presente já na própria resolução, né, que convoca o evento. Aparentemente, pelo que eu pude entender, né, o objetivo, nesse caso, não era rever, de fato, as normas de 37 a partir da prática, né, e nem da difusão que era esperada de laboratórios de fonética pelo país. A pesquisa linguística seguiu outros rumos em relação ao que estava previsto no primeiro evento, e a pronúncia também não foi, essa pronúncia padrão recomendada em 37 não foi adotada oficialmente, né? Então, aparentemente, a intenção era muito mais pegar carona no prestígio do evento de 37, de modo a legitimar uma pronúncia padrão para os locutores de rádio, que era o nicho, né, no qual esse grupo que retoma a discussão estava mais atento, né? Então, na lista de temas para discussão no segundo congresso, nessa lista proposta elaborada pelo Souza da Silveira, aparece aí, né, a utilização do rádio como instrumento de difusão da boa língua falada. Então, o rádio está muito mais presente, né, lá na resolução, aí nessa lista de temas sugeridos, né, diferentemente do que aconteceu em 37. E numa entrevista para o Correio Paulistano, o Souza da Silveira, né, que também era membro da comissão organizadora do segundo congresso, ele fala na inclusão da língua falada no título do evento como um aperfeiçoamento em relação ao primeiro congresso, e justifica isso dizendo, né, que naquele momento o desenvolvimento da indústria técnica do rádio veio aumentar ainda mais o grande relevo que a língua falada já possuía na conversação, no teatro, nas cátedras, nas conferências, nas tribunas, nos púlpitos, nos comícios, etc. E, assim, justamente nesse debate, né, sobre a pertinência da segunda edição, naquele momento, foi importante também uma entrevista que Oneida Alvarenga deu para a Folha da Manhã, no jornal Folha da Manhã. Oneida Alvarenga era discípula de Mário de Andrade, né, participou ativamente da organização do primeiro congresso e era, então, diretora da Discoteca Pública Municipal da cidade de São Paulo. Diz ela, né, que as conclusões a que chegou o primeiro congresso
e as normas que aconselhou não foram ainda submetidas à verificação sistemática por parte do teatro, nem tampouco se criaram laboratórios de fonética experimental, conforme preconizou o primeiro certame. Daí se conclui que o segundo congresso, se quiser verificar as conclusões do primeiro, não disporá dos instrumentos adequados para tal, a prática dos atores e as provas científicas. Assim sendo, este segundo congresso de língua falada e cantada representará apenas a repetição de uma experiência, né? Ela é bastante crítica em relação à proposta do segundo evento nessas condições, né? Bom, também é fundamental para entender, né, esse projeto, quando ele surge em 45, pensar o Rio de Janeiro não só como o contexto onde esse debate foi retomado, mas também o lugar onde as políticas culturais da prefeitura elas tinham pretensão nacional, né, porque o Rio era Distrito Federal. Então, assim, o projeto de civilizar a população, ele se traduz num esforço de branqueamento dos hábitos e da marginalização das culturas populares, né? Mas só que todo esse racismo, ele não impediu que a cultura da população negra tivesse protagonismo na indústria fonográfica e no rádio, né? Então, assim, o Rio de Janeiro, né, nesse processo, nessa tensão, né, nessa disputa, ele era capital federal, era representado para o restante do país como uma referência de modernidade, de superioridade cultural, né? Foi a primeira cidade no Brasil a ter uma fábrica de discos, a receber as gravadoras estrangeiras, né? Foi também onde aconteceu a primeira gravação de samba, em 1916, né? Pelo telefone, e essa gravação registrava, né, a criatividade de um dos principais núcleos de resistência negra da cidade, a Pequena África. Então, assim, apesar da perseguição policial de manifestações religiosas, culturais, artísticas, intelectuais negras, essa cultura está se expandindo, né? E surge a Deixa Falar, a primeira escola de samba, em 28, na capital do país, e esses grupos de carnaval, né, as escolas de samba, ressignificam o carnaval de rua e logo depois conseguem se inserir no calendário festivo oficial da cidade, né? Então, nesse mesmo contexto, né, a cidade do Rio de Janeiro também é o espaço onde ocorrem episódios fundamentais para a história da radiodifusão no Brasil. Foi onde surgiu a primeira emissora oficial do país, a Rádio Sociedade, em 1923, e nela, né, surge a radiodifusão educativa com Roquete Pinto. E aí, quando o governo Vargas regulamenta a radiodifusão comercial em 32, esse setor se expande muito, pegando carona na cultura popular, justamente, né, para atrair mais ouvintes. As emissoras comerciais preferiam gêneros musicais mais populares e até simulavam a linguagem das ruas, né? E aí as emissoras educativas, diante disso, elas eram públicas, né, recebiam verbas insuficientes e se mantinham no ar graças à dedicação dos técnicos e dos intelectuais, trabalhando até além da hora, né? E nessas emissoras educativas cresce, né, nesse momento, a hostilidade dos intelectuais contra o rádio comercial, né, principalmente na década de 40. Então, que foi quando os aparelhos, né, de rádio passaram a ser quase onipresentes no cotidiano, e também assim, é fundamental que, nesse contexto dos anos 40, o Estado Novo incorpora a Rádio Nacional, né, como rádio pública, mas mantém o caráter comercial da Rádio Nacional, né? E aí, nesse momento, foi em 35, quando foi, aliás, 34, quando é fundada a PRD5, né, Radiodifusora Municipal, ela migra do modelo de radiocultura, que era o modelo da Rádio Sociedade, para o modelo de radioeducação, apoiada pelo Anísio Teixeira, que era diretor do Instituto de Educação do Distrito Federal, né? E aí, a partir desse período, né, a partir de 37, Francisco Gomes Maciel Pinheiro, ele se torna diretor da rádio, né, da Rádio Municipal, também da Discoteca Pública Municipal do Distrito Federal, e do Departamento de Difusão Cultural da Secretaria-Geral de Educação e Cultura do Distrito Federal. Além de propor a segunda edição do Congresso, ele criou, né, nesse contexto, um laboratório de fonética na Secretaria-Geral de Educação e Cultura e um curso de fonética para locutores de rádio, né? Esse curso na própria rádio do Distrito Federal, a Rádio Municipal. Essas iniciativas elas aparecem no projeto que a Prefeitura enviou para o primeiro Congresso de Radiodifusão, que foi feito na Academia Brasileira de Imprensa, em 1946, e tornando obrigatório para os locutores, né, na proposta
da prefeitura, o curso de fonética e a pronúncia definida no segundo Congresso da Língua Nacional Falada e Cantada, que estava previsto, né, para ocorrer. Então, a proposta realmente era impor aos profissionais do rádio, em âmbito nacional, uma pronúncia padrão determinada antes mesmo do próprio evento, né? E esse setor da intelectualidade, né, que está presente na radiodifusão educativa, eles se conectam com com a herança portuguesa na língua como fonte de civilização representativa da cultura branca e rejeitam a realidade linguística local do país, entendida como representativa das culturas não brancas, né? Essa visão se oficializa em 1946, quando a comissão presidida pelo Sousa da Silveira determina que o nome da língua falada no país é língua portuguesa e não língua brasileira, né? Bom, e então eu passo aí para as minhas considerações finais, uh, dizendo que talvez a principal diferença entre o Congresso de 37 e a proposta da segunda edição do evento em 46 seja a motivação deles, né? O projeto do Mário de Andrade, ele se contrapunha à ausência de uma referência de pronúncia brasileira como requisito técnico no canto e no teatro. E nos anos 40, o rádio comercial veiculando a música popular, incorporando a linguagem das ruas, ele é percebido como uma ameaça, né? Então, esse debate dos anos 40, ele mostra bem as conexões entre a indústria fonográfica, a expansão da radiodifusão e as decisões glotopolíticas. Ele sugere que, aqui no Brasil, a demanda por unidade da fala, na pronúncia, né, em geral, ela tem relação direta com a recepção de inovações tecnológicas para gravação e reprodução da voz humana, isso já fica perceptível em 37, e há também a disputa entre diferentes modelos de radiodifusão, como fica visível em 46. Né? Outro fator importante também é o prestígio da cultura negra, com a transformação do carnaval de rua e a formação do samba como gênero musical e a criação das escolas, né? O projeto da Secretaria-Geral de Educação e Cultura, ele se contrapunha à formação de uma pronúncia brasileira comum, não oficial, baseada na fala popular, né, veiculada através do rádio. E aí os cursos de fonética promovidos pela Rádio Escola do Distrito Federal, eles indicam que a ideia era impor uma pronúncia padrão, baseada nessa identidade da branquitude, às rádios comerciais, né? Então esse projeto, ele representa bastante uma reação da branquitude, que pretendia tutelar o espaço público cada vez mais enegrecido da cidade do Rio de Janeiro, né? E, no fundo, tudo isso era a disputa, né, para traçar uma linha imaginária que divide a população brasileira entre humanos e não humanos, né, brancos e não brancos, legitimando, assim, o racismo e o colonialismo. E, com isso, eu encerro aqui. Obrigada, Luciano. Alguma pergunta para ele? Não, pedi para você falar no microfone, para que ele possa ouvir. Vamos ver se ele ouve, senão você fica mais perto. Alô, você ouve? Estou ouvindo? Estou vendo quem está falando. Hã? Fica ali mais Eu ouço, mas não vejo quem está falando. Mas não, pode falar. não tem importância. É o seguinte, não, duas perguntas rápidas. Uma, se você publicou, como é que é as formas que você divulgou sua pesquisa, e segundo, qual foi a sua bolsa? Qual o valor, o número da sua bolsa? B2. Hã? B2, doutor. Foi bolsa de pós-doutorado, assim, esses detalhes técnicos eu teria que ver no contrato Tá bom. para lembrar. Tá. A outra questão é se você publicou esse trabalho, onde que você apresentou. Tá. Não, então, assim, a primeira parte do trabalho, ela já está publicada na revista Gragoatá, que é a revista do Instituto de Letras da UF. Eu apresentei em alguns eventos, né? Por exemplo, aí, né, na Casa do João Barbosa, num evento análogo a esse do ano anterior, né? E também apresentei no Mini Anapol da USP, né? O pessoal de Historiografia da Linguística. A segunda, essa parte, né, sobre a segunda etapa da pesquisa, eu ainda não publiquei, eu estou preparando o texto, e também estou pretendendo, né, levar essa apresentação para outros espaços. Eu só não fiz isso ainda porque eu estou bastante agora envolvido com outras coisas aqui
né, no Rio Grande do Sul, que eu saí do Rio, fui para Santa Maria, né, para a Universidade Federal de Santa Maria. Então, estou fazendo uma pesquisa diferente nesse momento, e aí, nesse trânsito, eu acabei demorando um pouco para publicar a segunda parte, mas está a caminho também. Rosângela, quer falar? Tem uma colega sua aqui que te reconheceu. Rosângela, da UFRJ? Ela mesma. Ah, claro! Tá me vendo, Não, você tem que ir mais para lá. Eu não estou te vendo, eu estava te vendo onde você estava antes. Se o microfone chegar lá, Sim. aí se você puder voltar para onde você estava sentada, eu consigo te ver. Da Laura. Eu estou vendo a Laura ali. Agora, Se o fio do microfone chegar... Ah, ele é sem fio, né? Que bom. Olha, Quanto parabéns. tempo, saudade de você. Pois é, olha como eu estou como bolsista também de um projeto aqui na Casa Rui. E Ah, que coincidentemente, maravilha. sobre os acervos, né, particulares, Uhum. a trajetória dos acervos aqui na instituição. E aí eu estava junto à Aparecida, quando ela estava conversando contigo, quando eu te vi, eu falei, nossa, que maravilha. Então, assim, eu fiquei muito feliz em saber da tua trajetória, né, saber, né, do seu prêmio, saber da tua pesquisa de pós-doc, porque você sempre foi um aluno na Letras, né, muito brilhante, dedicado, nós já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, né, no Quintanário de Quintana. Então, assim, fiquei muito feliz, eu só quero te parabenizar, né, te desejar sucesso na pesquisa, Obrigado. e colocar para você que o acervo, né, eu estava vendo a sua fala sobre a sua pesquisa, o acervo da coleção Celso Cunha, eu acho Uhum. coisas, publicações que possam vir a te interessar, né, dentro dessa problemática de estudo, e que se pudermos colaborar com isso, né, a universidade continua à sua disposição, em especial a coleção Celso Cunha, e poder colaborar com teus estudos, com a tua pesquisa. Fico muito feliz em saber de ti, em saber que você está aí, esse pesquisador brilhante, ganhando o prêmio CAPES, e aí em pós-doc, parabéns, tá? Você merece pela sua dedicação, que eu já conheço, né, de 18 anos de UFRJ, então posso dizer isso publicamente aqui nessa apresentação. Parabéns, e fiquei muito orgulhosa e feliz em saber, né, de tantas notícias boas a seu respeito, tá? E estou à tua disposição para o que você precisar, tá bom? Produzimos conhecimento e reencontros. Com certeza. Eu já ganhei o dia hoje, viu, com Vai te ver aqui deixa ela primeiro. e saber que você está também trabalhando com a equipe aí da Casa Joy Barbosa. Você levantou? E obrigado mesmo. A Ivana, Eu tô com aquela pulguinha atrás da orelha que você me falou desde quando a gente se encontrou, nas últimas vezes que a gente se viu, que você falou dos papéis do Celso Cunha em relação ao Congresso da Língua Falada no Teatro, né? Eu tô sondando isso, né, como próximo passo, né, nesse caminho. o tempo dos demais, né? Desculpa também. Bom, só falar rapidamente aqui, né, dar os parabéns para o Luciano, mas era legal apontar como o trabalho do Luciano, além de ser esse pesquisador brilhante e dedicado, né, ganhou o prêmio TEPS, o CAPES, na tese de doutorado dele na área de língua e literatura, né? Eu acho que é importante a gente deixar aí um pouquinho mais claro aqui no âmbito do seminário do Pipoca, como o trabalho dele iluminou de uma forma muito importante, tanto a nossa trajetória institucional, né, na formação mesmo do centro de pesquisa, marcada por um pesquisador negro, né, um antenor nascente, que acho que é uma coisa que a memória institucional deveria dar mais atenção, né, e o Luciano é que trouxe isso para a gente, né, no momento aí de formação, né, de gênese do centro de pesquisa e dos estudos de filologia, né, marcando aí a importância na Casa Rui Barbosa da filologia, né, como uma área de atuação muito importante de várias pessoas que passaram aqui. Então, eu acho que o trabalho do Luciano tem esse elemento, né, bastante original para a gente, né? E a outra questão, né, foi o uso dele dos acervos, porque foi fundamental, né, por isso que eu acho que no Pipoca, aqui, onde estão sendo apresentados tantos trabalhos, né, na área de arquivologia, de biblioteca, o trabalho dele veio em função, talvez, né,
da percepção e da exploração desses acervos, né? E aí, até fazendo um agradecimento ao arquivo institucional, que a Priscila foi fundamental quando o Luciano prestou o concurso do FICOCA, né? A Priscila do arquivo, né? Porque a gente justamente propõe na nossa, já vou encerrar, mas só para deixar isso claro, né? A gente justamente, eu e a Laura, né? E está aberto para quem quiser participar também, a gente tem aí uma linha de pesquisa chamada História, Língua e Sociedade nos acervos e pesquisas da Fundação Casa de Rui Barbosa, em que a gente quer, por um lado, né, conhecer melhor essa tradição dos estudos sobre história, língua e sociedade, mas também o acervo da casa que permita pensar enfim, essas investigações. Aí era isso. Então, parabéns, Luciano. Obrigado, Ivana.